Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu trouxe para o canal a receitinha de como fazer esse bolo para aniversário maravilhosa. Eu espero muito que vocês gostem. Vou começar aqui, pessoal, a fazer o brigadeiro. Então, na panela, eu acrescento aqui o leite condensado. Vou deixar na descrição a receita completa direitinho para vocês, tá? Então, acrescento aqui na panela o meu leite condensado. Vou acrescentar também o chocolate em pó. Eu prefiro acrescentar sempre depois do leite condensado para que fica mais fácil para dissolver. E também é necessário sempre peneirar, pessoal, para que o brigadeiro fique bem cremoso e sem gruminhos, tá bem? Esse é o ponto, pessoal, que iremos precisar. O ponto ideal para um brigadeiro cremoso. Então, você passou a espátula e consegue ver o fundo da panela, é esse que é o ponto ideal. Vou transferir essa massinha para essa vasilha. E depois vou tampar com papel filme, tá, pessoal? Para que não crie a película em cima do nosso recheio. Vou mexer, pessoal, até chegar no ponto que eu vou mostrar para vocês. E aqui no ponto, pessoal, o ponto é o mesmo do ponto do brigadeiro. Passou a colher, você já começou a ver o fundo da panela, é esse que é o ponto ideal. Agora eu vou fazer o mesmo processo, vou colocar numa vasilha e vou tampar com papel filme para que não crie película no nosso recheio. Ele esfria, eu vou começar aqui fazendo a massa, tá, pessoal? Nós iremos precisar, então, farinha de trigo, açúcar, leite, fermento, bicarbonato, ovos e chocolate e emulsificante, tá, pessoal? Vou deixar na descrição do vídeo a massa completinha, toda a receita do recheio e da massa para vocês. Então, assim, como é um bolo feito com emulsificante, então eu vou misturar todos os ingredientes de uma vez só na batedeira. Então, acrescento tudo. Dar uma pequena misturada para que quando eu ligar a batedeira não faça bagunça.
Eu vou ligar a minha batedeira, pessoal, na velocidade máxima e vou deixar batendo por 5 minutos. O segredinho desse bolo com emulsificante, pessoal, é você deixar bater simplesmente 5 minutos. Depois de 5 minutos, pessoal, nossa massa ficou assim prontinha. Então, eu vou reservar ela aqui. Não vou untar a forma, tá, pessoal? Essa aqui é uma forma de 19 centímetros por 10 de altura. Então, eu vou usar o papel toalha, mas se você não tiver o papel toalha, você pode usar o papel manteiga, tá? E se você não quiser também, você pode untar somente o fundo da assadeira com óleo ou margarina e farinha de trigo. Mas essa opção aqui é muito boa porque solta facilmente, tá, pessoal? Então, eu coloquei do lado contrário a forma e estou contornando a lateral, cortando a lateral para ficar um tamanho ideal para que eu possa forrar o fundo da forma. E ficou assim. Então, agora eu vou transferir a minha massa para a forma. O meu forno já está pré-aquecido a 180 graus, mais ou menos uns 5 minutinhos. Por quê, pessoal? Esse bolo com emulsificante, ele pede uma temperatura um pouco mais baixa, que o forno não esteja tão quente. Então, eu deixei ele pré-aquecer só por 5 minutos a 180 graus. Então, eu vou virar essa massinha na forma, vou levar para o forno e já já eu volto com o resultado para vocês. Com a minha massa já bem assadinha, pessoal, ela ficou por 45 minutos no forno. Ela ficou uma massa assim bem alta, do jeito que eu gostaria que ficasse. Então, aqui com o auxílio de uma faca, eu vou passar na borda aqui só para me auxiliar. Porque colocando o papel, como eu falei com vocês no fundo, fica super fácil de retirar, tá? Então, eu vou virar aqui. Olha, muito fácil, pessoal. Usando papel toalha ou papel manteiga, facilita muito. Essa massa, ela é perfeita, pessoal. Ela super aceita super bem a ser molhada. E é uma massinha muito gostosa. É uma massa coringa. Eu acho essa massa uma das melhores massas que eu já usei. Então, eu trabalho com essa massa. Por isso que eu super indico a vocês a fazerem ela, tá? Aqui vocês podem perceber que ficou um lado mais alto, né? Deu uma imperfeição na parte de cima, mas isso não tem problema. É só você tirar com uma faca que vai ficar, o bolo depois vai ficar retinho, tá? Então, eu vou tirar esse topo aqui. Esse topo eu não desperdiço ele, tá? Eu sempre faço bolo no pote ou eu congelo para a hora que eu precisar usar, eu tenho eu tenho guardado. Vou cortar em 4 partes, porque eu vou fazer o recheio em 3 camadas. Então, é super fácil de cortar, é só você dividir essa massa toda em 4 partes. Agora eu vou começar a fazer a montagem do bolo, vou rechear o bolo. Então, assim, ficou as 4 fatias, né? Então, eu vou utilizar a mesma forma que eu assei o bolo, eu vou usar ela para poder imprensar o bolo. Então, eu vou colocar aqui um saco plástico, sabe aqueles sacos plásticos que você, próprio para guardar coisas no freezer, na geladeira, enfim. Esse aí, tá, pessoal? Então, eu abro ele para ficar um tamanho adequado. Vou forrar aqui de uma forma que vai sobrar um pouco na parte de cima para eu poder fechar o bolo.
embalar direitinho, porque para guardar na geladeira tem que estar bem embaladinho, tá, pessoal? Então, aqui eu começo a colocar a primeira fatia. E a fatia que eu coloquei primeiro, pessoal, é a primeira que você tirou na parte de cima. E a última a gente vai deixar na parte de baixo. Então, eu vou usar uma caldinha aqui, coloquei 2 dedos de leite condensado e preenchi o restante com água. Vou deixar também na descrição do vídeo certinho, tá? Pra vocês. Então, eu molho, vou molhar o bolo. Essa massa é uma massa, como eu disse, você pode molhar muito bem, porque ela aceita super bem a caldinha. Então, você molha muito bem. Olha, gastei mais ou menos o quê? Quase a metade, né? Pra molhar um disco. Então, agora eu vou começar colocando o meu recheio. Com auxílio de uma colher, eu vou distribuindo o recheio. Pessoal, essa quantidade que nós fizemos de recheio, ela é suficiente para rechear esse bolo. Talvez olhando, você pensa que é pouco recheio. Olha, eu dividi no meio, tá vendo? Então, você pode pensar que é pouco recheio, mas não é pouco recheio, tá, pessoal? Quando você cortar a fatia, por ser 3 camadas, então, o recheio é suficiente. No final, eu vou cortar para vocês verem as fatias e vocês vão ver a quantidade de recheio. Não tenha dúvida que o recheio nessa quantidade de bolo fica muito bom, tá? Ela atende muito bem. Agora, se você quiser realmente colocar mais recheio, é só você dobrar a receita que eu passei e aí você vai ter uma quantidade de recheio maior. Aqui eu já estou na segunda fatia, pessoal. Vou molhar da mesma forma que eu molhei a primeira. E agora eu vou usar o recheio de beijinho. Aí a receita que eu usei que eu fiz toda de beijinho, eu vou usar nessa camada. E a de brigadeiro que eu dividi ela em duas, porque aí eu usei ela na primeira e na última. Então, aqui eu praticamente acabei com uma bisnaga em 2 discos do bolo molhando, tá? Agora eu vou usar esse recheio todo. E pessoal, eu tô usando a técnica que eu sempre uso, eu já falei aqui em alguns outros vídeos. Tô molhando a colher na água para poder ajudar eu a alisar o recheio, tá? Eu usei assim na primeira camada e também usei na segunda. Vou usar também na terceira. Então, agora eu já estou na próxima camada, na terceira camada. Então, vou fazer da mesma forma.
Finalizando aqui, pessoal, estou molhando a última camada e agora eu vou fechar muito bem, unir as pontas aqui e fechar muito bem esse saquinho. Você pode colocar até dentro de outro saquinho a forma, amarrar bem amarradinho e deixar na geladeira, tá, pessoal? Super interessante que esse bolo fique na geladeira pelo menos 6 horas no mínimo, para que ele fique todo compactado. O bolo já está prontinho, aconteceu um imprevisto e eu não consegui gravar eu tirando ele da forma, desenformando e passando o chantilly. Mas é super fácil de fazer isso, tá, pessoal? E a intenção minha desse vídeo era mostrar para vocês a receitinha maravilhosa desse bolo, a facilidade que ele é para que você possa fazer, porque você é capaz de fazer os seus próprios bolos. Se você é alguém que está assistindo, que tem o desejo, a vontade de fazer também para vender, você é capaz também de fazer. Eu sempre penso assim, sabe? E se eu fui capaz de fazer um bolo assim, você também é capaz. Só basta ter persistência, ter interesse e não desistir. Então, aqui a minha intenção foi mostrar para você a facilidade de fazer esse bolo. Ele é um bolo muito, muito gostoso. Eu super vendo esse bolo e é bem elogiado. E aí, a minha intenção foi de te ensinar, te mostrar como eu faço esse bolo. Então, eu passei uma camadinha bem simples de chantilly e agora eu tô cortando as fatias para mostrar o resultado por dentro para vocês e a quantidade de fatias que ele rende. Vou também deixar, eu tenho até vídeo aqui no canal já mostrando eu fazendo decorações simples, tá? Mas depois eu vou fazer mais vídeos decorando, fazendo decoração simples. E olha como fica o recheio por dentro, pessoal. É como eu falei, a quantidade é muito boa. Para mim, ela é suficiente, porque ela não deixa, essa quantidade de recheio não deixa o seu bolo enjoativo. Você consegue sentir gosto, o sabor da massa e o sabor do recheio. A ideia, se você fizer esse bolo para vender, você pode utilizar essas caixinhas de isopor. Elas são aquelas caixinhas que você compra para vender sanduíche, hambúrguer. Então, você pode utilizar ela vendendo as fatias. Eu vou pesar aqui também para mostrar para vocês qual é o peso mais ou menos de cada fatia. Então, aqui com a minha balança, olha, 141, 142 gramas. Então, é um pedaço que não é tão pequeno, não é tão grande, mas também não é tão pequeno, né, pessoal? Então, eu vou fatiar aqui, eu vou mostrar direitinho para vocês a quantidade de fatias que rendeu esse bolo. Eu sempre gosto de limpar a faca, tá vendo, pessoal? Eu deixo sempre um paninho limpo ou um guardanapo para tá limpando a faca, para quando você cortar a sua fatia de bolo, ela não sair sujando a fatia toda. Um bolo redondo, sempre na ponta, as fatias sempre ficam um pouco menor. Ou você coloca duas na vasilhinha, ou se é numa festa você oferece 2 pedaços para pessoa. Enfim, fica ao critério de cada um. Uma demarcação aqui, você pode fazer assim, demarcando para você ter uma ideia, você que não tem prática em cortar, você vai demarcando para você ter uma ideia de quantas fatias você vai conseguir cortar no seu bolo. Todo, pessoal, esse bolo ele rende 20 fatias cortando no tamanho que eu cortei, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu fiz esse vídeo com muito carinho para vocês. Fiquem com Deus, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!